Ruas da História, com Andréa Vieira. Rua Bernardo Ramos, centro histórico da capital do Amazonas. Foi aqui nessa ruazinha romântica e singela que começou a história de Manaus. Antes era chamada de Rua São Vicente, por causa da ilha de São Vicente. A década de 50 era uma ponte que se passava para a ilha, da rua para a ilha. Aí de 1953 o exército aterrou, terminou de aterrar. Aí virou península, né? O urbanismo foi dando lugar ao romantismo e à elegância de outrora que pairava por aqui. Quem sabe muito bem do que eu estou falando é o seu Edson Câmara, 62 anos de vivência e história na Bernardo Ramos. A Bernardo Ramos, quando eu cheguei na época, era completamente diferente da restauração que foi feita no ano 2000. A rua era de paralelepípedo, as calçadas tinham apenas 2,20 metros. Algumas partes tinham a pedra de Ilhéus ainda daquela época. A rua recebeu o nome de um de seus moradores. Bernardo Ramos morou aqui, onde hoje é sede do IGA, Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, do qual ele foi fundador. O Hotel Cassina foi o hotel mais frequentado nos tempos áureos da borracha na cidade de Manaus. Era o ponto de encontro de empresários, intelectuais, políticos, pessoas ilustres no início do século XX. Depois virou Cabaré Chinelo e agora está abandonado. O Hotel Cassino, onde eles mandavam requisitar umas prostitutas lá na França para vir aqui para o Hotel Cassino. E depois da degradação da borracha, aí virou Cabaré, né? Porque foi abandonado, aí apelidaram o hotel de Cabaré Chinelo. Aquela suntuosidade, né? Que o turista chega aqui e fica decepcionado, porque lá tem só 4 paredes, uma selva de pedra, toda degradada, toda deteriorada, sem nenhuma restauração. A primeira construção da Rua Bernardo Ramos é mais antiga do que o Teatro Amazonas. Quem nos conta essa história é o presidente, ou melhor, venerável da loja Esperança e Porvir, Paulo Egídio. A Esperança e Porvir é a primeira loja do estado do Amazonas. Ela foi fundada em 6 de outubro de 1872. Ela foi fundada pelo general João do Rio de Barro Falcão. Nesse dia se juntou vários maçons que já estavam no estado, a maioria militares, e decidiram fundar uma loja dentro de Manaus, né, naquela época ainda, e foi fundada a Esperança e Porvir, que até hoje, ano passado nós fizemos 143 anos e esse ano faremos 144 anos. E o Teatro Amazonas, se eu não me engano, é de 1889. Então hoje nós só perderíamos em instituição para a Igreja Católica. As demais hoje que estão sobrevivendo ainda aí ao tempo, eu acredito que só a Igreja Católica mesmo. Bernardo da Silva Ramos era de Manaus. Ele veio ao mundo em 12 de novembro de 1858. Era numismata, linguista, arqueologista. Se o Amazonas tem o privilégio de ter a maior coleção de moedas do Brasil e a 4ª maior do mundo, na época em que foi adquirida, foi graças a Bernardo Ramos. Quem conta essa história pra gente é a gerente do Museu de Numismática do Amazonas, Poliana Greck. Ele veio do nada, o pai dele morreu, ele ficou órfão e não tinha dinheiro. Ele estudou sozinho, sempre aprendeu tudo sozinho, não cursou nenhuma faculdade, não teve instrução, não teve ninguém que pagasse a instrução dele. E sozinho, indo para bibliotecas, ele conseguiu aprender tudo que ele estudava, ele aprendia. Ele era o conhecido autodidata, né? Então, assim, com o tempo, ele ficou conhecido mundialmente
pelas suas traduções arqueológicas, pelas traduções mesmo das próprias moedas, diversos idiomas, línguas mortas ele falava, como o latim, fenício. Ele viajou o mundo todo para isso, para fazer isso, para deixar isso para nós, né? Isso é uma herança para o mundo e principalmente para nós, para o governo do Amazonas, que mantemos isso aqui aberto para todo mundo. O amazonense Bernardo da Silva Ramos faleceu por problemas respiratórios no dia 5 de fevereiro de 1931, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ele é um dos grandes nomes que ajudaram a construir a história do Amazonas. E eu te convido para a próxima semana para estarmos juntos em alguma das ruas da história. Ruas da História. Oferecimento Apvida. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. O crescimento da rede de atendimento do Apvida faz bem para você. Novo Hospital Rio Negro com novo padrão de hotelaria e nova hemodinâmica. Além disso, a Apclínica Zona Leste ganhou novos consultórios, porque você é o maior bem do Apvida. Apvida faz bem para você.